A nossa saudação fraterna a todos que nos acompanham nesse momento, essa live. E como a Kim me colocou, podem fazer as perguntas aí pelo chat, a hora que elas forem surgindo, e a gente vai atendendo na medida em que for desenvolvendo o assunto, está bem? Não precisa aguardar o momento final para as perguntas, não. A hora que tiverem a dúvida, coloquem. Se a gente já puder encaixar no tema, a gente já encaixa, senão a gente deixa para o finalzinho, tá bom? Para responder depois que a gente situar o tema. Da depressão ao suicídio é o nosso tema, e nós vamos nos basear naturalmente em Joana de Ângeles e em Allan Kardec, em vários momentos da codificação para nós podermos entender essa questão. As visões sobre a depressão variam muito. Nós vamos encontrar definições na medicina, na psicologia, na psicoterapêutica, e também nós temos a definição espírita, né, a respeito do assunto. Joana de Ângeles, ela diz que o ser tem necessidade de autoexpressão, e essa autoexpressão ela só é possível se houver liberdade, se o ser está livre. As síndromes de infelicidade que são cultivadas, elas se convertem em estados patológicos, e que eles são mais profundos no estado de nostalgia, que induzem a depressão. Nós vamos ver que a depressão é uma limitação da liberdade da criatura. A insegurança, o arrependimento levam a essa nostalgia e que acaba conduzindo à própria depressão. Então há perda de liberdade de movimentos, de ação, de aspirações. Então a depressão, ela, uma vez instalada, ela pode levar a pessoa ao suicídio, pela covardia moral e pela ausência de perspectiva na própria vida. O Espiritismo, ele oferece esclarecimentos para a compreensão tanto dessa problemática das causas da depressão e também das dificuldades que levam ao suicídio e das soluções, possíveis encaminhamentos dessas duas dificuldades que se relacionam muito. A nostalgia, elas normalmente são evocações inconscientes de existências anteriores ou até mesmo da existência atual. Em um primeiro momento, a nostalgia pode ser até saudável, pode ser até agradável, inclusive. A gente pode se sentir bem no estado nostálgico. Mas quando esse estado nostálgico ele começa a se ligar à tristeza, ou começa a caminhar no sentido da tristeza, e o pessimismo começa a tomar conta do sentimento da pessoa, então essa nostalgia ela se converte em um distúrbio. E esse distúrbio ele pode se intensificar bastante, a depender da emoção, do estado emocional em que o indivíduo se encontra. A depressão é sempre uma forma patológica desse estado nostálgico. Quando chega no estado depressivo, então já é uma patologia do estado nostálgico. A enfermidade, ela é uma enfermidade emocional nessa situação. Há um enfraquecimento corporal também, assim como há uma debilidade emocional. E as duas coisas começam a interagir uma com a outra, causando influências negativas uma na outra. Ou seja, o indivíduo ele sente uma dificuldade emocional que interfere com o equilíbrio físico, e o equilíbrio físico está prejudicado, interfere com o emocional e vai minando as forças, vai minando a confiança da pessoa e a esperança, inclusive, em um restabelecimento. E a situação vai se agravando. A perda da fé em si mesmo, ela é uma consequência dessa situação, e o indivíduo perde também a fé nas demais pessoas, e até a fé em Deus. E nessa situação, o horizonte se torna bastante negro, quando o indivíduo ele perde as perspectivas. Então, num primeiro momento, assim, no início dessa situação, a pessoa pode começar a perder
o interesse pelas coisas e também até pelas pessoas. Também começa a se desinteressar das atividades que antes a atraíam, daquelas realizações que a motivavam e que levavam a pessoa a buscar. Isso tudo começa a ficar mais difícil, mais distante, mais do tipo irrealizável. E então a situação realmente se agrava quando a pessoa se coloca em um lugar onde não está a sua realidade. Isso tudo a gente foi buscar em Joana de Ângeles, viu, gente? Ela acaba criando uma realidade à parte, uma realidade que não é aquilo que de fato existe. Ela cria como uma realidade de fantasia e passa a viver em função disso. Bom, nem sempre esse estado nostálgico ele se expressa como autodestrutivo. Essa situação ela nem sempre se apresenta como autodestrutiva, levando, induzindo para um suicídio, tá bem? E aqui nós precisamos entender que às vezes não é aquele ato que culmina com a eliminação do corpo físico de uma vez, mas aquele suicídio que vai acontecendo aos poucos em função da própria situação que o indivíduo vive e que vai minando as suas próprias energias, o que leva com o tempo, no cômputo geral, a uma diminuição do tempo da existência que estaria programada para aquela pessoa. Mas nem sempre isso se manifesta assim. Às vezes a pessoa ela conserva a rotina da vida e todo mundo olha e dá a impressão que a pessoa está saudável. Não se nota, inclusive, esse estado nostálgico, nem a instalação da depressão. Mas o coração está pesado, está preso, é um esforço para o cumprimento da rotina diária, e sente como se tudo fosse assim, correntes pesadas para carregar, e então chega o desânimo que vai se acentuando, e o indivíduo vai se prostrando, e isso tudo às vezes passa despercebido, vai acontecendo tão devagarinho, que fica parecendo comum, que é assim mesmo, e não tem nada de errado com isso. Então a pessoa adota uma atitude às vezes de rigidez, de determinação e um desinteresse pela vida interna. Então ele coloca uma espécie de máscara e passa a agir e se apresentar com aquela máscara, que disfarça a situação. Quem conhece a pessoa de convivência há mais tempo, se está atento e tem interesse, percebe. Mas normalmente passa, e inclusive porque também às vezes as pessoas dentro da família estão vivendo por dificuldades, também têm as suas lutas e às vezes também estão em situação de dificuldade, até entrando em processos similares e então não percebem, não notam. Então aqui a Ludmila colocou: em lugares onde o inverno é rigoroso, passamos vários dias sem o sol. E muita gente tem o chamado depressão de inverno. Também no tratamento de depressão é importante sair para pegar um sol. Tem alguma relação espiritual em relação ao sol e ajuda no tratamento da depressão? Nós vamos entrar mais adiante a respeito dessas possibilidades e, de fato, sim. Porque o sol, ele elimina os miasmas deletérios. Ele saneia o ambiente, inclusive o nosso ambiente psíquico. Por isso é importante, se a pessoa já tem essa tendência nostálgica que caminha para a depressão, evitar, não é, nesses períodos de inverno mais prolongados, se puder sair daquele ambiente, é melhor. Ou encontrar meios de superar essa dificuldade se não pode sair. A gente nota, Londres tem um período que fica muito nublado, assim, muito, né, fechado, e tem esse tipo de depressão, que é chamada depressão de inverno. E nessas situações, inclusive, gente, aumenta o número de suicídios. Então há uma relação muito direta entre esse estado depressivo e o suicídio, tá bem? A gente tem que relacionar aqui dentro do tema, não é? As causas, vamos a algumas causas, assim, muito rapidamente, sem ânimo de esgotar. Isso é muito amplo, tá? Muito amplo mesmo.
mas a gente coloca algumas ideias. Podem ser muitas essas causas, inclusive elas podem apresentar alguma controvérsia e não há um entendimento assim muito, digamos, passivo em relação ao assunto. Então, a gente não pode querer ser absoluto também em relação, porque inclusive o que pode ser a causa de um sentimento nostálgico que leva à depressão e até ao suicídio para uma pessoa pode nem tocar a outra, porque são estados emocionais e que varia efetivamente a percepção de cada um, apesar de que também existe um fator que é uma causa, que é a questão do contágio, tá bem? A pessoa normalmente depressiva, ela pode influenciar outras pessoas também a depressão. Então, há um fator de contágio dentro disso. Bom, normalmente é causa de depressão ideias demoradamente insistentes que se negam a se exteriorizar. Como uma tristeza que vem, a gente não sabe por quê, não sabe de onde, e vai se instalando devagarinho, incertezas, medos que às vezes se desenvolvem e até chega a síndrome do pânico, a pessoa não pode nem sair na rua, tem medo de abrir a porta, esse tipo de coisa assim que chega a estados realmente mórbidos. Ciúmes é um problema gravíssimo que pode conduzir à depressão, especialmente porque gera desentendimento com a outra pessoa e que diz que é justamente por causa do amor, quando na verdade não é. Há um desequilíbrio nessa relação, isso precisa ser cuidado, há como cuidar, a pessoa precisa encarar isso, e normalmente quando é uma relação de casal, é preciso que o casal encare a situação e resolva, e às vezes é de um familiar, porque o ciúme pode acontecer de uma mãe em relação ao filho, de uma filha em relação ao pai, e em muitos sentidos, e pode levar a essa situação realmente de dificuldade. Ansiedades que geram esse estado, tudo isso pode gerar esse estado nostálgico que leva depois ao estado mais depressivo. Também pode ser causa agressões que o indivíduo teve na infância ou rejeições. Fica aquela marca no campo emocional e que vai se manifestar mais tarde, é desencadeado o processo por alguma coisa que acontece e aí começa aquele processo. E às vezes a pessoa precisa de ajuda profissional para identificar, porque não identifica, porque ela não tem lembrança, às vezes, do que aconteceu. E se encontra na situação sem poder identificar a causa, porque nem sequer tem a lembrança daquilo que aconteceu, daquela agressão, daquela rejeição, apesar de que às vezes a rejeição é algo que ela é continuada por um período e aquilo marca e aí a pessoa guarda a lembrança daquilo. As castrações, repressões que a pessoa recebe nas suas manifestações desde o período infantil, às vezes no período da adolescência, isso também pode desencadear esses processos. A Pamela perguntou, uma pessoa pode ser depressiva e ser alegre ao mesmo tempo? Pode acontecer, Pamela, e aqui pode ocorrer aqueles estados de bipolaridade. Num momento a pessoa ela está no estado down, ela é depressiva, e num outro momento ela está no estado hiper, ela é excessivamente expansiva, até alegre, e isso é problema, não é? É problema de desarmonia emocional e que precisa ser cuidado. Acontece muitas vezes com pessoas, pode ocorrer por várias causas também, muitas causas podem levar a essa situação dessa bipolaridade, digamos assim, mas há indicativos de bipolaridade por uso de psicotrópicos. É muito comum a pessoa que ela fica dependente, e então ela ter esses estados de variações que vai desde a situação mais depressiva até a situação de hiperatividade, de hiper manifestação, em função dessa problemática, não é, do uso dos psicotrópicos.
O Guilherme botou, existe um componente químico, descompensação química no cérebro. Sim. E às vezes, gente, é uma pastilhinha que a pessoa toma uma vez por semana e ajuda nesse equilíbrio cerebral. A gente já viu acontecer, nós tivemos casos na família, sem a tal da pastilhinha, a pessoa entra em estados depressivos terríveis. Então, não podemos descuidar também do atendimento profissional em muitas circunstâncias, tá bem? Então, também pode ser causa dessa depressão, que pode levar até o suicídio, o indivíduo negar-se a amar, ainda quando essa pessoa exige dos outros que a amem. Bem típica essa análise da Joana de Ângeles, né? Interessantíssimo. A ausência de autoconfiança, a gente até tocou um pouquinho antes, a autoconfiança ela é fundamental para o desenvolvimento equilibrado da pessoa. Quando há um excesso de autoconfiança, também gera problema. Mas a autoconfiança ela é fundamental no equilíbrio. O sentimento de inutilidade também, a pessoa sente um vazio existencial, ausência de objetivos para a vida, para as relações, também considerar-se um fracasso na sua condição masculina ou feminina. São situações que às vezes vêm também em função de castrações ocorridas no período infantil ou juvenil, ou pode ser trazido de encarnações passadas, situações que não foram superadas e que hoje traz na pessoa esse sentimento de fracasso na sua condição masculina ou feminina. A autocomiseração e a autopunição são problemas gravíssimos relacionados com isso. Então, pode surgir de tudo isso um sentimento de autodestruição. Pelo próprio sentimento de inutilidade ou de incapacidade, ou por forte incidência dos fenômenos obsessivos. E aqui a gente entra, então, na questão da influência espiritual nesses estados mórbidos. É muito difícil que uma pessoa se entregando ao estado nostálgico, que começa a passa daquela fase inicial, que pode ser até favorável, e já começa a entrar num estado mais caminhando para o depressivo, que o indivíduo não atrai espíritos que vibrem na mesma faixa. Além do peso da situação pessoal, da dificuldade pessoal, ela ainda passa a arrastar a carga emocional, sentimental, vibratória dos espíritos que são atraídos. O que vai intensificar ainda mais a problemática, porque agora ela tem não só que resolver a própria situação, como ela precisa também encontrar o caminho de solucionar a influência, seja pelo afastamento ou pela transformação das criaturas que foram atraídas, dos espíritos que foram atraídas em função da problemática. Isso também é grave, e esse estado de influência, digamos assim, que intensifica a problemática depressiva, pode conduzir ao suicídio, pela influência espiritual. Há espíritos, inclusive, que conduzem, que induzem, porque é um estado tão desequilibrado que o espírito se alimenta da situação mórbida do outro. E ao levá-lo ao suicídio, o vampiriza durante algum tempo nas suas energias psíquicas. E André Luiz descreve, o espírito fica, depois de ocorrido isso no mundo espiritual, como um verdadeiro autômato. Porque foi sugado em todas as suas energias psíquicas. E fica como um verdadeiro autômato, dependente de ajuda alheia para sair da situação, não é? Vamos olhar aqui que tem alguma coisa na área de texto, um momentinho. Aqui. Muitos comediantes sofrem depressão, comentou a Ludmilla, não é? O Guilherme colocou euforia quando a gente estava falando daqueles estados hiper, não é? Adriana, muitos depressivos procuram o álcool e as drogas para anestesiar os sentimentos, agravando mais a situação. Com toda certeza, Adriana.
É o que a gente estava fazendo referência aos psicotrópicos, não é? A dependência química, que ela gera dependência na organização física, mas gera dependência psicológica, que talvez seja mais difícil, inclusive, de ser resolvida, ser solucionada. Aqui me botou algumas perguntas. A mediunidade causa depressão? Os deprimidos são portadores de obsessão? Muito bem. Então, essa relação da mediunidade com a depressão, ela pode existir sim. Se a pessoa, e todos nós somos médios em princípio, tá certo? Mas se a pessoa tem uma mediunidade ostensiva, ou tem a capacidade ainda não educada, digamos assim, ou desenvolvida, pode ser que com o estado depressivo e a aproximação dos espíritos venha a desenvolver a faculdade de uma maneira desequilibrada, tá bem? Então pode haver sim a influência mediúnica como causa da depressão. A pessoa está descuidada, ela está cuidando da vida, mas não está atenta à sua proteção, por isso a recomendação do evangelista: olhai, vigiai e orai. Porque se o indivíduo está atento, quando vem uma influência dessa, ele percebe e já com a oração corta. Mas se não está atento, então pode ser que se instale a influência espiritual e a depressão é gerada por essa influência espiritual. Ela não existia antes. Então é a situação diferente da que a gente descreveu antes. A pessoa no estado depressivo atrai os espíritos. Mas pode ser que num descuido o espírito comece uma influência que pode gerar na pessoa depois o estado depressivo, tá bem? Carlos, tem uma pergunta da Verônica, que está em cima da Pamela, se você puder ler. Tá. Os deprimidos são portadores de obsessão? Nem sempre, tá? Eu já vou lá, Kemi. Às vezes sim e às vezes não. Mas é comum que o deprimido atraia os espíritos e se não teve o estado depressivo inicialmente, obsessivo inicialmente, pode ter o estado obsessivo depois. Então, a Verônica, vamos ver se eu vejo onde é que está essa pergunta. Ah, tem mais aqui. Verônica. Carlos, nesse caso em que a depressão causa esse vai correndo devagar e causa um desinteresse da realidade e que acarreta o encurtamento da vida, é considerado suicídio ou suicídio involuntário? Neste caso, é suicídio inconsciente. Tá? A palavra é essa, Verônica, tá? Suicídio inconsciente. Mas não deixa de ser suicídio. Lógico que tem os atenuantes dessas situações. Não é uma situação grave de decisão que a pessoa decidiu eliminar, não é a vida do corpo. Mas, pelo Estado, ela vai conduzindo para isso e fica responsável. O André, eu tenho um colega de trabalho que se encaixa exatamente no que você está descrevendo, como depressão, que se manifestou após a perda de um filho. Olha aí. Esse é um caso muito interessante. Ela teve tantas faltas no trabalho que acabou sendo exonerada do serviço público. Nós até tentamos, mas como ajudar? A oração aqui é fundamental. Só que tem um detalhe, gente. Eu vou contar para vocês. Eu tive uma amiga, hoje ela está desencarnada. Uma trabalhadora do movimento espírita. Muito trabalhadora. Fez trabalhos intensos e de repercussão nacional e internacional. E um amigo comum nosso desencarnou. Muito amigo dela. Ela entrou no estado depressivo logo que ele desencarnou, que foi uma coisa terrível. Terrível. E nós tentando ajudar, não é? Vários amigos tentando ajudar. E então foi recomendado fazer exames. Logo que ela entrou nesse estado, foram feitos vários exames. Não se detectou nada físico. Então era um estado psicológico mesmo. E, bom, a coisa não resolvia. E não tinha medicamento para dar, porque ela não tinha fisicamente nada. Então era só questão de passe e conversa e aquela coisa toda. Passado mais de mês, um amigo perguntou se tinha feito exame. Nós dissemos sim, ela já fez exames, né? Quanto tempo faz? Já? Logo no começo, né? Está com mais de mês que ela fez exame. Vão fazer tudo de novo. Passou todos os exames outra vez, o amigo médico acompanhando. E aí, sabe o que aconteceu? Deu uma deficiência de enzima cerebral. Vejam só, já provocado pela depressão. Tá? Já estava danificando o cérebro.
Então, ele passou essa tal da pastilhinha, que eu falei, uma vez por semana. Ela, então, com esse cuidado dele e o medicamento, olha o psicológico da criatura. Reavivou a esperança e saiu da situação. Depois que ela saiu, ela disse assim: eu não sabia o que era depressão. Eu achava que sabia. E tinha recomendações, bicho, fiz tantas recomendações para quem estava com depressão, e hoje eu sei da inutilidade de tudo que eu fiz. Porque só se sabe o que é uma depressão quando a gente passou por ela. Era o comentário dela. E ela disse: vocês acham que eu não sabia tudo que vocês estavam me falando? Eu sabia tudo. Porque a questão não é de saber. Não é de saber. É sentimento. Então, é uma luta, viu, gente? Uma luta tremenda mesmo. E aí eu fui saber, de fato, o que era quando eu passei pela depressão 2 vezes. A primeira vez eu não fiquei sabendo que era depressão. Não me dei conta. E com o espiritismo eu saí dela. Quando aconteceu a segunda vez, que eu fui ao médico com vários sintomas de não sei quantas coisas, que ele olhou, examinou e disse assim: olha, se eu fosse te diagnosticar aqui, não é, você teria que ter 8 enfermidades agora. E com 8 enfermidades você estaria morto. Como você está vivo, você não tem essas enfermidades. O que você tem é depressão. A minha reação foi tão violenta, né, naquela hora, que ele disse: calma, calma. Né? Foi um susto, eu arregalei os olhos. Né? Eu, espírita, com depressão? Então, ele disse assim: calma, calma, está no começo, mas é uma depressão. É impressionante, viu, gente? De fato. É mais ou menos, e o símbolo é mais ou menos esse. É um cachorrinho de estimação que a gente adota. Só que o bichinho, ele começa a crescer devagarinho. E ele vai te conquistando, porque, nossa, né, que bonitinho e tal. E ele vai e tal, e vai crescendo. Lá um belo dia, ele bota as 2 patas em cima do peito e te joga no chão e fica em cima de você. Essa é a imagem, tá? E você não consegue tirá-lo dali, porque ele é pesadíssimo. E ele está brincando com você, ele não está querendo te prejudicar, ele está brincando com você, ele é seu amigo. Isso é depressão, tá bem? Não sei se a gente consegue descrever. Então, é uma luta efetivamente para sair da situação. É possível sair? Lógico que sim. Porque nós temos uma potência que é examinada por Leon Denis no livro O Problema do Ser, o Destino da Dor, que se chama vontade. E quando a gente quer, a gente sai. Tudo bem, gente? Há casos que precisam de medicamento, não é? Então, nós vemos que há vários excitantes ao suicídio e que podem estar relacionados ou não com a depressão, mas esses excitantes podem levar a pessoa ao estado depressivo. Se ela está normalmente, quando o indivíduo comete o suicídio, ele está no estado depressivo. Normalmente. Então, Allan Kardec examina essas causas. Ele diz a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, ideias materialistas, a covardia moral de enfrentar os problemas, as dificuldades da vida, de encarar, não é, as nossas limitações. As doutrinas materialistas levam o indivíduo a esses estados depressivos e de suicídio, porque inoculam essa ideia. Porque, afinal de contas, não há nada mesmo, para que ficar sofrendo, perdendo tempo? Se você não vê nenhuma chance de ser feliz, a melhor coisa é acabar com a vida. Dentro dessa ideia materialista, parece muito lógico, quando na verdade é um problema gravíssimo, né? Então é mais fácil pôr fim ao sofrimento do que enfrentar o sofrimento. E há uma tremenda responsabilidade daqueles que divulgam essas ideias. Não só filosófica, mas os que divulgam com as suas ações. E aí entramos nós espíritos, que às vezes nós nos dizemos espiritualistas, nós nos dizemos espíritas, mas nosso comportamento é de materialista. Na vivência, na relação com os nossos semelhantes. Então, as doutrinas dogmáticas também, elas levam o indivíduo à incredulidade,
por causa dessa imposição de céu e inferno, destino definitivo depois da morte. Se o indivíduo cometeu muitos enganos, então ele já está perdido mesmo. Não tem saída, não é? E aí a pessoa acaba tendo essa ideia, não é, de suicídio, e essa incredulidade leva à depressão. São religiões que estão cristalizadas no tempo. Vamos a algumas ideias de solução rapidamente. Tem várias perguntas aqui já na área de texto. Só um minutinho aqui. Uma pessoa que pode ser depressiva e ser alegre ao mesmo tempo, a gente já falou, né? Existe um componente químico, já vimos. Ok. O álcool e a droga. Sim, que a pessoa pode recorrer ao álcool e à droga. Aí vai intensificar ainda mais a situação. A Larissa, o bullying sofrido na pré-adolescência pode levar à depressão na vida adulta? Pode sim. Larissa, se a situação não ficar encaminhada, resolvida, pode acontecer isso. Então, os pais precisam estar muito atentos a isso, não é? Para não deixar que os traumas fiquem ali. A Pamela comenta, às vezes é uma monoideia que você sabe que não é sua, é imposta por algum espírito que está influenciando a gente, não é? Como a espiritualidade explica casos de suicídios em famílias durante várias gerações. Há aqui, Cris, também uma componente genética, tá bem? Que foi detectada, inclusive há regiões onde as pessoas são mais propensas ao suicídio. E há uma componente genética também dentro disso. É preciso ser examinada, não é? Pode ser vencida? Lógico que sim, que pode. Porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder da vontade, nós podemos anular. Mas existe há um companheiro nosso que trabalha, inclusive, nesse campo da valorização da vida, e que ele nos comentou, na região dele tem uma situação muito acentuada de suicídio, e foi identificado que vieram pessoas para habitar aquela região de uma outra região do exterior, não do Brasil, e onde acontecem muitos suicídios. Então há uma correlação. Pode haver uma componente genética que precisa ser examinada sim, não pode ser ignorada não. Mas vejam lá, ninguém vai reencarnar para se suicidar. Tudo bem? Não há essa fatalidade, não há nem essa previsão. Há os componentes para que o indivíduo possa vencer aquela tendência, porque é uma necessidade dele, inclusive a própria influência genética. É para o indivíduo vencer, no exercício da vontade da superação. A Renata, como se explica depressão crônica ou recorrente, dependência contínua de remédio? É difícil aceitar tomar remédio por meses e anos. É verdade, Renata. A situação é bem complicada. A gente precisa examinar o seguinte. Uma vez que a gente recorreu ao médico, está tomando medicamento, ninguém pode interferir com isso, salvo o próprio médico. Tudo bem, gente? Preste atenção nisso, que a gente não pode nem recomendar para a pessoa, por que você está tomando esse veneno? A gente não sabe, não sabemos qual a condição da pessoa, ela para de tomar e se suicida, e aí? Então, se a pessoa está tomando medicamento controlado, o médico é que vai decidir com ela qual é o momento de parar com aquilo, tá bem? Porque isso é uma questão dela com o médico, a gente não pode interferir. Agora, se eu sou essa pessoa, então a decisão é minha. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo comigo mesmo, certo? E ter essa conversa com o médico com muita sinceridade e buscar com ele os elementos para a gente se livrar dessa dependência. Porque a dependência também da medicação também é dependência química, também pode levar ao estado depressivo. E aí o indivíduo tem que tomar um remédio para controlar um aspecto e tomar o outro para... E que foi o que o médico passou para mim quando detectou que eu estava com a depressão. Me deu um medicamento para eu tomar pelas manhãs. E um medicamento para eu tomar à noite. Um era para dormir. Aí eu pensei, pô, medicamento para dormir, nunca precisei disso. Não é? Aí achei que eu não devia tomar o medicamento para dormir. Só que eu não dormia mais. Mas antes eu dormia, poxa, por que agora eu não estou dormindo mais? Aí eu fui ler a bula do outro remédio. O que eu tomava de manhã era para eu estar desperto. Então eu não dormia mais.
Então, um remédio é para ficar desperto, o outro é para dormir. Aí eu tenho que realmente ir lá no médico conversar com ele. Realmente eu preciso disso? Eu tenho que saber. Se eu realmente preciso, eu tenho que tomar. Agora, se eu tenho outra saída, eu preciso buscar essa saída. É um direito meu buscar essa saída, mas com equilíbrio. Tem gente que já está no estado que ela não tem condições de fazer esse raciocínio, gente. Então toma aleatoriamente a decisão de paro e aí a coisa fica pior. Então, por isso tem que ter muito cuidado, tá bem? Muito cuidado mesmo. Como tratar espiritualmente a depressão? Muito bem. Vamos aqui. Nós vimos os excitantes, vamos às soluções. Alguns exemplos, alguns comentários, tá, gente? Também isso aqui não abrange tudo, não. A responsabilidade é sempre proporcional ao conhecimento e ao desenvolvimento da razão, nos diz Allan Kardec. Tá bem? Então a pessoa ela é responsável na medida do que ela sabe, na medida em que tem o desenvolvimento da sua consciência. Então aí está a responsabilidade. Enquanto não tem esse desenvolvimento, a responsabilidade é relativa àquilo que a pessoa já desenvolveu. As ideias insistentes, que foi referida lá como causa, elas somente podem ser resolvidas se elas forem liberadas. Então cuidado com a ideia insistente. Começou a se apresentar, fala com alguém. Não deixe de conversar. A Vera e eu aprendemos na prática isso. Na prática. Quando a gente percebe que a coisa não está dentro do normal, um conta para o outro. Aí eu vou contar para vocês, não se assustem no começo, deixa eu terminar para vocês entenderem, tá? Estava dentro do carro dirigindo, isso em Los Angeles. Tinha buscado ela no trabalho e estava indo para casa. De repente ela solta essa. Mas eu tô com uma raiva de você. Eu levei aquele susto, né? E olhei para ela. Aí imediatamente ela disse assim: mas como eu amo você, eu sei que isso não é meu. Imediatamente passou a raiva. De onde estava vindo a raiva? Então, a gente aprendeu a contar um para o outro. Falar sinceramente. Se abrir. Porque se fica aquilo ali, você fica ruminando aquela coisa acaba virando uma indução. E a gente passa a agir conforme aquilo, gente. Tá certo? Aí me vem uma raiva que eu não sei de onde veio, de um filho, de um familiar, ou do marido ou da mulher. E eu fico com aquele negócio, eu tô com raiva, fica sentindo a raiva, de repente começa a falar. Grosso com a pessoa, alterado. Não é o que acontece? E a gente nem sabe por que está acontecendo aquilo. Ou às vezes a pessoa fala alguma coisa que nunca tinha nos irritado, mas naquela hora nos irrita profundamente. E aí começa a situação. Então, muita atenção. Ideias insistentes precisam ser colocadas para fora, com alguém. Se não tem com quem falar, é a hora de buscar o psicoterapeuta. Ah, mas por causa de uma ideiazinha besta? Não é besta, não. Se ela está insistente, ela pode ser a causa dos problemas que a gente vai ter depois. Tudo bem? Entrar em contato com o seu conflito para liberá-lo, nos diz Joana de Ângeles. Então, como tratar espiritualmente a depressão? Entre em contato com o seu conflito. É preciso saber que ele existe, admitir que ele existe. Senão, como é que vai resolver? É aquela hora de olhar no espelho e falar para si mesmo: eu tenho um problema. Eu perco o controle, ou seja, eu não tenho controle. Porque se perde é porque não tem, né? Admitir, eu não tenho controle. O que eu vou fazer para ter o controle? Não dou conta sozinho. Então eu vou procurar alguém para me ajudar. Um atendimento fraterno na casa espírita, ou se a coisa está mais acentuada, um profissional que entenda da realidade espiritual para me ajudar também. Bem, entender que não está enfermo, mas está numa fase de enfermidade, passando por uma situação que é transitória. Ao admitir que a situação é transitória, já é metade do problema resolvido. Porque a grande problemática é achar que aquilo é definitivo, que não vai ter solução. Que a gente não vai conseguir sair daquilo. Vocês estão conseguindo entender isso, gente? Tranquilo? Bom, vencer a autocomiseração e a necessidade de autopunição.
Aqui eu vou sugerir uma leitura. Nesse momento eu sempre lembro dessa lição que me ajudou muito, que é de Emmanuel, no Fonte Viva, a lição 90, se chama Varonilmente, em que ele fala que a gente, ao se equivocar, e nós não podemos ter a pretensão de não nos equivocar, tem muita gente que entra em depressão por causa do equívoco que cometeu. Tá bem? Ao se equivocar, nós temos... o natural é se arrepender. Percebeu que se equivocou, vem o arrependimento. A própria consciência leva a isso. Mas aí você tem dois caminhos. Um é buscar a reparação daquilo e seguir adiante, ou entrar naquele estado de autopunição consciencial, que é chamado remorso. E isso gera, então, o estado mórbido, depressivo, e leva à autocomiseração. Olha só. A gente passa a se sentir um coitadinho, incapaz. E isso é psicológico, não está no racional, não. Eu não estou pensando que eu sou um coitadinho, que eu sou um incapaz, não. Mas está lá, no emocional do indivíduo. Então, por isso a lição varonilmente. Para que a gente tenha coragem de enfrentar. Se equivocou, vamos enfrentar a situação. Não dá para solucionar agora, vamos, então, gerar elementos, aguardar o momento que a vida vai nos dar a oportunidade de resolver aquela pendência que a gente gerou. Mas seguir, tocar o barco, porque aquilo é um momento, é uma situação. Ela não é única, a gente já se equivocou antes, poderá se equivocar depois, e ela não é definitiva. Tudo bem, gente? Sem esforço pessoal, dificilmente nós poderemos encontrar uma fórmula ideal para o nosso reequilíbrio. Tudo bem? O esforço pessoal. Isso coloca a Joana também. Encontro com a consciência para avaliação das nossas possibilidades. É aquele momento da autorreflexão, da autoanálise, não é? A escolha de recurso terapêutico pode ser necessária, gente. E se a pessoa está no estado muito avançado, ela não tem condições de decidir sozinha, os familiares têm que interferir. E aí nós vamos ter várias opções. Bem orientada, não é? Disciplina de movimentos corporais. A pessoa precisa de exercício, precisa sair ao sol, foi perguntado do sol, precisa sair ao sol, precisa tomar ar fresco, precisa sair do ambiente que está. Às vezes até variar no trabalho de sessão, ir ao médico e pedir efetivamente, não é? Às vezes uma licença e quando retornar para outra sessão de trabalho, se é possível. Até mudar de residência a família, para sair daquele ambiente. Às vezes é necessário. Então, tem que sair dos miasmas que intoxicam, daquela mesmice que leva àquela situação. Para também terapias bioenergéticas. O pessoal que não é espírita usa o reiki, não é isso? Mas nós espíritas temos os passes, a água fluidificada, a oração. Como fazer o tratamento? A oração é fundamental. Fundamental. Se a pessoa não consegue orar por ela mesma, os familiares orarem, os amigos, colocar o nome no centro que tem trabalho de vibração, de irradiação mental, atenção fraterna, se é possível a pessoa ir. E a logoterapia de Viktor Frankl. Ler Viktor Frankl é uma delícia. Ele tem uma filosofia que é totalmente diferente da de Freud. Freud é um lado da moeda e Viktor Frankl é o outro lado da moeda. Tá bem? Ele escreveu Um Sentido para a Vida. E ele diz que um dos graves problemas que geram depressão e provocam suicídio é a falta de um sentido para a vida. Quando o indivíduo encontra o sentido para a vida, muda tudo. Até enfrenta situações gravíssimas e sobrevive a elas, quando o indivíduo tem um sentido para a vida. O psicoterapeuta especializado pode ser necessário, tá bem? E o grupo de auxílio também, em situações, ajuda muito. Bom, criação de uma psicosfera saudável, então, em torno da pessoa, mudança de fatores psicossociais no lar, no ambiente de trabalho, que a gente já comentou, integração em atividades de benemerência, a pessoa se ligar a um trabalho de ajuda aos outros para sair do estado depressivo. Então, aprender a valorizar, não é, o sofrimento
porque vê que outros também sofrem, que outros têm situações piores do que a nossa, e a ajuda que a doutrina espírita pode nos trazer, já encaminhando para o fechamento do assunto. A vida é menos que um dia. Por isso, nós temos que enfrentar as coisas com calma. Tudo passa, isso também vai passar. Paciência, resignação, confiança no futuro, serenidade diante das situações. A minha mulher um dia disse assim para mim, mas você é incrível mesmo, você se desespera com nada. Quando a coisa é grave, você fica calmo, olhando, examinando. Então, a gente tem que usar essa calma em todas as situações. Tranquilidade diante das coisas. A coragem moral que o Espiritismo ajuda a gente a desenvolver, porque nos explica o sentido da vida. Nos dá a coragem de enfrentar as coisas. E o Espiritismo nos apresenta os próprios suicidas, gente. Dúvida? Lê O Céu e o Inferno. Vai lá na seção onde ele coloca os suicidas. As causas, as problemáticas. Motivos contra o suicídio, que o Espiritismo nos dá a certeza da vida futura. O resultado inverso do esperado, quando o indivíduo se suicida, ele vai justamente ao contrário do que ele espera, tudo ao contrário. Não acaba a vida, as dores que ele tinha continuam, ainda se intensifica com o problema do suicídio. Então, a responsabilidade que não pode ser transferida para outros e o conhecimento da lei que nos dá essa segurança de agir. Então, em conclusão, quando todas as pessoas forem espíritas, segundo Allan Kardec, não haverá mais suicídios conscientes. Vamos traduzir? Quando os conceitos do espiritismo estiverem divulgados por toda a humanidade, nem que as pessoas não sejam espíritas, não é? A lógica do espiritismo gera essa coragem moral. E a psicoterapia do Evangelho pode sempre ser utilizada sem prejuízo para todos nós, segundo nos coloca Joana de Ângeles. Psicoterapia do Evangelho. Então, nós temos aqui... a Adri pergunta, que pastilhinha é essa, né? É um remedinho, gente, que eu não sei o nome, tá? E nem se eu soubesse eu não diria, porque só pode ser comprado com orientação médica mesmo. Eu tenho uma tia que tomou por anos e anos a fio. Essa comprimidinho uma vez por semana. De vez em quando dava um creque na cabeça dela, ela fingia que tomava, e aí se sabia que ela não tinha tomado, que ela piorava, mas piorava feio mesmo. Aqui está dizendo a Verônica que Seattle é uma cidade de maior número de suicídios, não é? O Tiago, um trabalho psiquiátrico, psicológico, juntamente ao estudo espírita, pode gerar um resultado incrível. De fato, Tiago, pode mesmo. Aqui tem outra pergunta que veio no particular. Depressão ou obsessão por espíritos tristes, como diferenciar? Bem, gente, só o autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos bem, a gente sabe se tem uma influência ou não. Tá bem? Não é fácil identificar se tem influência. Se alguém quiser fazer pergunta, pode levantar a mão, né? Tá bom? Se quiser falar no microfone, se quiser fazer algum comentário. Ok, Kemi? Pode ser, né? Pode? Isso, claro. Quanto tempo pode a gente sim. tem aqui? Tá. Nós estamos quase no final do tempo também. Não? Vamos dar mais uns 10 minutinhos, 15 minutos para o pessoal, bem. se tiver muitas perguntas, se as pessoas levantarem a mão. Tá bem. Desculpa, gente, às vezes vem pergunta no particular, eu falei nome, né? Eu sou muito desatento para isso. Desculpem, tá? Se eu falei algum nome que não devia. A Pamela diz, é muito grande os casos de mulheres que se suicidam e entram em depressão durante o período menstrual, porque os níveis de serotonina baixam drasticamente. E também depressão pós-parto. Tem muito caso de depressão pós-parto. E que situações, inclusive, difíceis, que se não há assistência, tem mãe que até eliminou o filho depois do nascimento em função dessa depressão pós-parto. Eu tenho uma tia que ela foi terrível, ela acabou se suicidando. A gente ora até hoje por ela e a gente tem esperança que ela já tenha sido ajudada faz muitos anos. Guilherme,
o acompanhamento de um médico é fundamental. A retirada do medicamento é faseada, isso. Vai reduzindo a dosagem devagarinho, até eliminar a dependência, não é? Depressão pós-parto, aqui a Ludmila colocou, ó, hormonal. Adriana, no Japão o número de suicídios são altíssimos. Ainda é aceito e até louvável, infelizmente. E ainda há um detalhe, que muitas vezes o enterro da pessoa, né, do corpo, é feito muito nas proximidades da residência. E o espírito fica preso àquela situação, influenciando a família inteira. Tá? Oh, meu Deus, são coisas da cultura, não é? Eu, como já tive encarnação no Japão, bem lá no passado, eu tenho uma ligação muito grande com o Japão antigo. Mas sinto muito isso. Aqui o Charles coloca o suicídio infantil. Fato tão exacerbado desde os nossos dias. Por quê? Muito interessante, Charles. Já na época de Kardec acontecia, e Kardec comentou que estava aumentando o número de suicídio na infância, naquela época. Tá? Olha, gente, a questão ela é muito grave. É por causa da falta de perspectiva de vida. Pais entregues totalmente à vida material, gerando bens de consumo, sem dar a atenção devida, o cuidado, o carinho. Salvo exceções, que há crianças que às vezes recebem tudo isso, mas já vem do estado mórbido. Há uma tendência, o indivíduo que foi suicida numa encarnação anterior, a tendência dele é voltar a cometer o suicídio. Tá bem? Só para vocês terem uma ideia, eu era adolescente e um dia estava na cozinha da casa dos meus pais e eu me peguei com um garfo na mão. E o garfo estava sobre o meu abdômen. Tá bem? Então, o que significava aquilo para mim? Eu já estava lendo sobre o espiritismo, aprendendo sobre o espiritismo. Então, possivelmente, a gente pode ter tido alguma experiência negativa lá atrás. E vem a tendência. Então, pode se manifestar na infância essa tendência. Pode ser uma das causas, viu, Charles? Então, muita atenção dos pais. Os pais precisam entender isso. E a minha filha fez uma opção. Tá? Ela deixou de trabalhar desde que ela engravidou, né? Na gravidez, ela saiu de licença e ela não voltou para o trabalho. Ela só vai trabalhar quando a menina tiver 5 anos de novo. Aí ela volta para o trabalho. Todo louvável. E a gente dá o maior apoio. Tá bem? Os pais precisam fazer a opção pelos filhos. Um trabalha, o outro cuida e vice-versa, não importa qual deles. Vai nesse período, não é, viver conforme a possibilidade, sem excessos, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, a gente não está falando disso que todo mundo tem que fazer, cada um tem que tomar a sua decisão. Eu só digo para vocês, a Vera e eu quase perdemos essa nossa filha no período em que nós dois trabalhávamos 12, 15 horas por dia. E quase a perdemos. E fomos recuperá-la quando nós fomos para Los Angeles, que eu me licenciei do meu trabalho e fui cumprir o papel feminino, não é da família, que a Vera tinha que trabalhar profissionalmente. E nós recuperamos a nossa filha nesse período. Então a gente fala de experiência própria, tá bem? Aqui a Kenny colocou o livro, né, Fonte Viva, lição 90. O Guilherme coloca, como saber que está saindo do ambiente e não fugindo do problema? Aí também é uma questão complexa, Guilherme, que tem que ser examinado caso a caso. A própria pessoa, se tem condições, ou os familiares tentando, não é, auxiliar. Porque pode, sim, a pessoa, ao mudar da situação, está fugindo do problema e não encontrando soluções para o problema. Pode acontecer. Nós temos mecanismos psicológicos de, digamos assim, como é que é a palavra, gente? De auto-engano, não é isso não. De boicotar a gente mesmo. Então a gente tem que ter consciência disso. E é por isso que é importante a gente recorrer, ter alguém de confiança para conversar sobre essas situações todas. A água fluidificada ajuda muito mesmo, ajuda bastante. O homem em busca de um sentido, não é? Do Viktor Frankl, né? Rafael colocou, se a depressão tem um fator genético, pode-se considerar que seria uma expiação?
algo pré-determinado para se tentar vencer, pode sim ser entendido nesse sentido. A pessoa pode ter escolhido reencarnar na família justamente porque tinha a necessidade ou de espiar ou de passar por uma prova. Ele foi suicida antes, já decidiu, não é, que isso não vai mais acontecer, então ele reencarna num ambiente que vai gerar as tendências para que ele prove a si mesmo de que não vai ceder. Tudo bem, gente? Vanessa, depressão está mais ligada a estresse crônico do que mudanças de hormônios. Não há nenhum estudo que a falta de manipulação de hormônios inicie uma depressão. Então, se a Vanessa tem conhecimento desse assunto, não é tranquilo, porque pode efetivamente ter essa situação que ela está falando. O estresse pode gerar efetivamente. Então, seria uma depressão pós-parto por estresse, e não por questões hormonais. Tá bem? Questão a ser considerada de fato. É a autossabotagem, efetivamente. Vocês colocaram aqui. A pessoa se autossabota. É interessante o mecanismo. Por necessidade de autopunição. Lá no fundo há um sentimento de culpa que não está manifesto no consciente e que leva, não é? Outros estresse também pode levar à depressão? Pode sim. A pessoa que é hiperativa no trabalho e tal, e pega muita coisa, pode entrar depois num estado depressivo, porque começa a se sentir frustrada porque não dá conta do que está realizando. E por causa disso entra no estado depressivo. Começa a se sentir inútil, porque na verdade exigiu de si mais do que é o normal de exigir de uma pessoa. Por isso o equilíbrio é fator fundamental para tudo isso, não é? Tem mais alguma pergunta, gente? Querem comentar alguma coisa nesses momentinhos finais? Eu gostaria só de tocar um ou dois pontos. A depressão pós-parto e a depressão de um modo geral, acho que você tocou levemente, mas a influência espiritual, o processo obsessivo, é muito forte na maioria dos casos. E a assistência espiritual é muito importante nesses casos. Então, muitos benfeitores solicitam, às vezes, grupos mediúnicos, pela incidência alta, para que procurasse assistir as pessoas que estão nesse sentido, também espiritualmente. Porque é impressionante a taxa de suicídios atualmente. É a quarta causa de morte aqui no Brasil entre pessoas de 15 a 30 anos. É muito alta, né? E nos 2 últimos meses, nós tivemos 2 pacientes, 14 anos de idade, duas garotas, 14 anos de idade, que foram doadoras de órgão, causa morte, suicídio por enforcamento, né? Isso é muito triste, é muito deprimente. Então, tem aumentado realmente a taxa de suicídio, né? Então, o doutor Inácio Ferreira, no livro dele de psiquiatria, Novos Rumos à Psiquiatria e Psiquiatria em Face da Encarnação, tem vários casos, inclusive demonstra casos com depressão pós-parto, que é rejeição ao feto, né? A criança que nasceu por ser um inimigo de vidas passadas, né? E tem muitos casos interessantes que ele relata. Então, essa influência espiritual é grande. A influência do sol, como perguntou aí, nos países frios, a incidência de suicídio é alta, e se atribui a isso pela diminuição da secreção de melatonina pela pineal, porque a melatonina ela aumenta com a ausência do sol, né? E por isso que a terapêutica, muitos deles é dar banho de sol com luz infravermelho também, né? Fazem o tratamento para diminuir a depressão, né? São esses casos só que eu queria mencionar, né? Muito bem. Para quem não sabe, gente, o Romero é médico, viu? Então, ele fala, né, com conhecimento de causa. Muito bom, Romero, muito obrigado. O André fez um comentário aqui que há muitos casos em que somente o acompanhamento psiquiátrico e a medicação não são suficientes para tirar a pessoa do estado de depressão, como é o caso do colega do que ele fez referência. Então, o componente espiritual é fundamental nesse processo. Como em todos, gente. No caso
de Alzheimer, no caso de espectro autista, a componente espiritual ela está muito mais presente do que se admite. É por isso que às vezes angustia a gente. A pessoa ela tomar a decisão, por ser, vamos dizer, cientista ou por ser profissional de uma área, ela tomar a decisão de não admitir a influência da realidade espiritual. Quando aí há uma oportunidade magnífica para se trabalhar. Mas a gente vai vencendo essas barreiras com o tempo, não é, Romero? A gente tem observado também que esses casos de depressão grave, transtornos obsessivo-compulsivos, o TOC, né, o bipolar, resistentes à medicação, geralmente tem um componente espiritual forte. E que se você consegue eliminar, o tratamento se torna muito mais fácil, responde muito melhor à medicação. Mas, infelizmente, como você mencionou, eles não pensam na realidade espiritual e, por problemas de cultura, eles não procuram assistência espiritual. Muito bem. O Guilherme comentou, muito importante, nunca julgar ou desmerecer o sofrimento de alguém, gente. Isso realmente muito interessante. Se a pessoa não está bem, escutem e tentem ajudar. O acolhimento ele é fundamental. A gente vê muitas situações difíceis, né? Muitas situações difíceis. E às vezes a gente não tem a solução naquele momento. A gente não sabe, às vezes, até o que fazer. Mas a gente sempre pode ouvir, não é? A gente sempre pode orar pela pessoa. A gente pode sempre buscar, de repente, um encaminhamento, se tiver a chance. Então, é uma questão de solidariedade, efetivamente. E quanto a gente se vigiar. A gente está muito atento a nós mesmos, porque ninguém está livre da depressão. Eu achava que não poderia acontecer com o espírito a depressão. Como eu já vi acontecendo com outras pessoas e ocorreu comigo, eu digo para vocês, e aquele cachorrinho que ele não vai embora não, ele fica por ali. A depressão é uma situação que uma vez manifestada, ela sempre fica subreptícia. Se a gente se deixa entrar no estado nostálgico, e eu adoro uma nostalgia, eu adoro um dia de chuva, assim, que fica tudo nublado, que eu fico olhando lá para fora a chuva. Aí você vai entrando naquele estado, sabe? Então, é descuidar, você passa um pouquinho do limite, já está entrando no estado mórbido ali da depressão. Tá certo? O pessoal fala que não gosta de Londres. Eu digo, oh, meu Deus, eu viveria magnificamente bem por ali, não é? Então... Alguma outra questão, Kemel? Ou nós encerramos? Se não tiver ninguém fazendo mais perguntas, então nós podemos encerrar, né? E tem mais alguém gostaria de fazer perguntas? Não se sintam acanhados. A Pamela levantou a mão. Não, eu só queria perguntar para o Romero qual é o nome do livro que ele acabou de citar, Psiquiatria em Face da Reencarnação. Ele vai pegar para mostrar. Ninguém escreva na área de texto que eu vou tirar a área de texto, viu, gente? É difícil de encontrar, viu? Bem antigo. Olha. Novos rumos à medicina. Novos rumos à medicina. Às vezes não tem... Em face da reencarnação. Ah lá, Psiquiatria em Face da Reencarnação, o outro, Pamela. São 3 volumes. Qual é o autor? Desculpa. Inácio Ferreira. Doutor Inácio Ferreira. Só escreve hoje em dia da espiritualidade. Obrigada. Escreve muito. Agora, se ele escrevendo da espiritualidade, leiam através da psicografia do Divaldo, tá? Por favor, porque o outro doutor Inácio não é propriamente doutor Inácio. É diferente. Muito diferente. Aproveitem, gente. Se vocês tiverem perguntas, façam agora. Ou então... Calem-se para não sempre. Façam. Carlos, era uma questão aqui, Isabel. Você podia dar algumas... Ups, sorry. André, Isabel. Go ahead, André, se você quiser. Pode ir, Isabel, depois eu vou. Tá joia. Algumas dicas, então, Carlos, para que a gente possa
prevenir a depressão. Assim como você, eu também adoro um dia chuvoso, adoro um dia nublado, como eles chamam aqui na Califórnia, um gloomy day. Eu sou apaixonada por esses dias, mas a gente tem que ficar atento, realmente, como você falou, para não deixar isso entrar na melancolia, né? Porque Isso. uma vez que a gente entra na melancolia, para chegar na depressão é rapidinho. Então, algumas dicas para prevenir. Isso. Como a Joana coloca, o Evangelho ele é importantíssimo, né? A gente ter o hábito da leitura do Evangelho e quando a gente sentir que a coisa está assim pegando, intensificar. A outra situação, eu conto rapidinho de uma senhora que ela entrou no estado depressivo porque depois dos filhos grandes e tudo, o marido encontrou uma mais nova e a deixou. E deixou-a com apartamento, tudo onde eles moravam, não deixou de dar assistência, não é? Porque ela não trabalhava. Então ele não deixou de dar toda assistência, mas ela ficou sozinha, não é? No apartamento. E naturalmente entrou num estado depressivo horroroso. E aí uma amiga dela, espírita, frequentava a FEB, ela morava bem pertinho da FEB, mas não conhecia a FEB. E Brasília, quem conhece, sabe como é que é. Na quadra, ela abre pro fundo de lá. Se a pessoa sai sempre por lá, ela nunca viu o que tem na avenida que passa aqui. Então, como a FEB estava na avenida do lado de cá, 1.000 metros da casa dela, ela sempre saía por lá, nunca tinha visto a FEB. Mas a amiga a convidou para ir lá na FEB. E ela foi. Fez atendimento fraterno, começou a frequentar a palestra, depois os grupos de estudo, e a coisa começou a mudar para ela. Aí uma pessoa lá na FEB disse para ela se ela sabia que tinha uma casa de velhinhos ali do lado. Ela não sabia também. Quer ir lá comigo? Eu vou lá e tal. Aí foi. Conheceu os velhinhos, se encantou com aquilo. Então, ela disse que hoje em dia ela não tem mais o problema da depressão. Porque quando ela começa a entrar nesse estado, Isabel, né? A gente gosta daquela nostalgia. Ela disse que ela já vai sentindo a coisa, ou ela desce direto, ela está na FEB. Depende da hora, ela sabe que tem atividade, ela vai para lá. A depender da hora, ela sai meio enviesada assim, vai lá no lado dos velhinhos, que os velhinhos estão sempre lá para bater papo. E ela disse que hoje em dia ela não tem mais depressão, porque ela não tem mais solidão, porque ela é solidária, conforme a Joana recomenda. Então, depende muito, Isabel, da situação que a gente tem, a gente vai encontrando o caminho. O Evangelho é fundamental, a falar com as pessoas, colocar as coisas para fora, isso é fundamental. É por isso que já está lá no Evangelho de muito tempo a recomendação, confessai-vos uns aos outros. Acho que isso é de Tiago, né? Confessai-vos uns aos outros, que nós conversemos com os amigos, coloquemos as coisas para fora e não fiquemos guardando muito as coisas, as mágoas, os problemas para nós. Isso pode ajudar bastante. André, parece que o pessoal se animou de novo, viu, Kim? Obrigada, Carlos. André, ok. Carlos e talvez Romero. A hora que começou a falar da questão genética, Carlos, eu fiquei pensando aqui e eu queria retomar esse assunto, acho que para a gente entrar um pouco mais assim de profundidade, porque assim, eu me lembrei que teve um estudo que foi feito que pessoas que passavam fome, existia uma expressão gênica. Só que daí, o que acontecia? Os avós passavam fome, e isso, o meu avô passou fome lá. Eu nunca passei fome na vida. E esse gene é expresso no meu corpo. Tá? Então, assim, eu queria entender um pouco mais como seria essa questão na visão espírita, essa questão do suicídio, né, que é o que foi levantado, diante dessas questões genéticas. Você quer comentar, Romero? Do ser físico. Foi a pergunta. A pergunta é a influência da genética no ser físico. Isso mesmo, porque às vezes, né, assim, o exemplo que eu citei eram dos avós que passaram fome e os netos expressavam geneticamente, né, tinha uma expressão gênica para isso, e isso era expresso nos netos que nunca passaram fome. Certo. Então, eu queria saber como que é essa questão genética em relação ao suicídio, Romero. Certo. Evolucionariamente, só falando na fome,
2 gerações é insuficiente para fixar algum gene na evolução. São alguns milhares e milhares de anos para que isso ocorra. E, normalmente, a fixação genética ou a influência genética é muitas vezes feita ou pela espiritualidade superior ou por nós próprios, no automatismo da lei, que nós é que modificamos o nosso gene, o nosso DNA, para que o nosso perispírito possa transferir para o corpo físico aquela patologia ou a necessidade que nós temos de nos reconciliar ou reajustar perante a lei. É isso que acontece. O alcoolismo, depressão, uma série de outras coisas, muitas vezes você diz, é congênita. Não é que seja congênita, é porque existe uma tendência maior, por afinidade, de pessoas que cometem o suicídio ou que são viciadas de alguma forma, ou alcoólatras, de reencarnar em famílias que têm esse problema, pela própria afinidade. E às vezes já foi ele que foi o avô e que reencarnou como neto e que persistiu com o problema e não conseguiu controlar. Então existe muito disso, não é que seja a genética em si, né? Mas é muito mais a afinidade que existe entre as famílias com aquele mesmo problema. Às vezes está marcado no perispírito e aí manifesta na nova organização física aquilo que está marcado no perispírito. E aí pode ser entendido como genético também, não é? Ok, interessante. Acho que atendeu, né, André? De toda maneira, André, a responsabilidade é para que o espírito reencarnante supere a problemática. É um desafio não para cair, para ser fatal ou a fatalidade na vida. Ao contrário, é justamente para que ele supere aquela dificuldade, como o Romero colocou. Quem levantou a mão primeiro? Foi a Ludmila? Nós temos Ludmila, a Eva e a Cris. Pode falar, Ludmila. Então, a caridade e a ajuda ao próximo feito de coração tem me ajudado muito nessa parte da depressão. Completamente, eu acabo com toda a minha melancolia, toda a minha tristeza depois de uma ação feita do coração. Isso tem alguma coisa relacionada com o espiritismo? O que ele explica? Tudo vem do Evangelho de Jesus, não é? E a recomendação é aquela de fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito para nós. É a regra de ouro. E que se expressa no Evangelho de Jesus o amor ao próximo como a si mesmo. E no Espiritismo como a caridade, que fora dela não há salvação. Então, tem tudo. A expressão da felicidade, é por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo nós encontramos que a felicidade não é deste mundo. A expressão da felicidade real é ser útil, é servir, é cooperar para o bem do semelhante. Essa é a verdadeira expressão da felicidade. E que ainda não é deste mundo, porque neste mundo nós não praticamos isso como maioria. Então é por isso que isso vence efetivamente qualquer tipo de depressão, qualquer tendência negativa, o fazer o bem para o semelhante. Porque nós nos sentimos úteis, felizes, porque conforme a nossa consciência e o que está inserido na nossa consciência, nós estamos cumprindo o nosso papel diante de Deus, diante do próximo e diante de nós mesmos. Tudo bem, Ludmila? Então é seguir por esse caminho mesmo. Nós fomos criados para isso. Nós somos criados para produzir o bem do próximo, que é a garantia sine qua non de que nós estamos produzindo o bem para nós mesmos. Então vamos só para as 2 últimas perguntas, por favor. Da Eva e da Cris, tá bom? E a gente encerra com a Adriana e a nossa prece. A minha pergunta é o seguinte, eu não, como você tinha falado no início, Carlos, eu não me vejo assim com vamos dizer assim, com tendências, né, para depressão, mas uma coisa que eu observo que eu gosto muito do meu tempo de ficar sozinha, eu gosto muito
de ficar dentro de casa. Eu posso ficar 3, 4 dias sem nem abrir a porta, sem nem sair, né, do apartamento. E isso não é desconfortante para mim. Às vezes é desconfortante porque eu falo, isso não é normal. Mas não sinto nada. E às vezes eu tenho momentos em que às vezes eu me pego meio que, né, querendo deitar, dormir um pouquinho, mas eu não tenho aquele sensação de que eu tô com alguma coisa. Mas aí eu fiquei pensando, puxa vida, de repente é um perigo, né, eu tenho diante dessa conversa que você teve, né, e às vezes mesmo quando eu fico naquele momento que eu tô bem deitadinha ali um tempinho, aí de repente eu saio daquilo, não é nem porque eu falei, eu vou sair dessa, naturalmente eu saio, né. Mas aí eu comecei a me preocupar, porque eu falei assim, nossa, será que eu devo ficar mais atenta? Era essa. A vigilância, Eva, ela é necessária sempre, na verdade, mas não como que gere uma preocupação. Porque senão a própria preocupação se torna um estado mórbido na gente. Não é? Se você se sente bem e você não sente nenhum problema, não é? Estando sozinha, não é, tendo aquele momento de descanso, então não tem por que se preocupar de fato, porque a preocupação pode gerar o problema, ao contrário, né? Então é só se observar, se você, a questão que a gente tem que tomar muito cuidado como é que eu utilizo o meu tempo? Como é que eu utilizo o meu tempo? Uma vez o Divaldo comentou isso, as pessoas querem saber para onde elas vão quando elas desencarnam. Para saber para onde elas vão, elas podem responder a seguinte pergunta: o que você faz no tempo que você tem livre? É para lá que você vai. Porque você vai fazer lá do outro lado aquilo que você gosta de fazer normalmente. Que você normalmente faz quando você tem o seu tempo livre, você faz aquilo que você gosta, não é? Que você se sente bem. Então, nós seremos atraídos para aqueles que vibram naquela mesma faixa e aí nós estaremos junto com esses. Então, é interessante a gente examinar nesse sentido o quanto da minha existência eu utilizo de fato para ser útil, para fazer o bem para o meu semelhante. E isso não significa simplesmente ação, porque se a gente vai ler Voltaire, Frederico Figner fazia um monte de coisa fora. Olha lá, vamos ver. Mas ele esqueceu de trabalhar dentro. Então, às vezes, esses momentos com a gente mesmo são momentos preciosos de trabalhar dentro da gente. Porque nós temos o direito de nos sentir bem conosco mesmo. É um direito nosso, nos sentir bem. Então, faz parte, não é, da própria criação divina. A gente se sentir bem com a gente mesmo. Então, essa é a expressão efetiva também da felicidade. A pessoa está em paz de consciência, bem consigo mesmo, mas a gente tem que estar atenta nesse sentido, de aproveitar as oportunidades para fazer aquilo que a gente já compreendeu que é importante realizar em função do bem que a gente precisa produzir para o nosso semelhante. É mais ou menos nesse sentido que a gente comenta, tá bem? Agora, não fique se martirizando porque, de forma nenhuma, não gere um problema que não existe. Ok? Obrigada. Cris. Oi, só complementando o que você tinha comentado sobre vida ativa, e geralmente a pessoa entra em depressão, tem muito caso de o ninho vazio, o efeito do ninho vazio, quando os filhos todos saem para a universidade, que é um caso que eu acho que é bem comum, e a aposentadoria, que eu vi muito no meu pai, ele vivia trabalhando, e quando ele parou de trabalhar, ele se viu num momento triste da vida dele, meio depressivo. E a outra coisa eu ia comentar é sobre a minha pergunta que eu tinha feito sobre a questão da genética, quer dizer, do caso que entrou, você me respondeu que é caso que pode ser caso genético, mas eu fico imaginando se não pode existir dívida espiritual em família que possa ter casos com obsessores que causem o suicídio. Sim. Isso, assim, era essa minha questão, assim, se não era só genético, se não pode existir um problema de familiar em dívida de gerações e gerações que carregue o suicídio, mas não por conta da genética, mas sim por efeito de obsessores, se isso não existe. Sim, Cris, existe, nada disso é absoluto, não é?
E pode ter as duas coisas e pode ter só... pode haver compromissos familiares seríssimos, não é? De milênios. E os responsáveis da situação estar ora encarnados, ora desencarnados, e mutuamente se causando influências negativas, até o despertamento. Isso pode acontecer. E quem está do lado de lá provocando, porque o outro me fez me suicidar, agora ele vai à vez dele. Não é? E aí vai aquele círculo vicioso, porque não desperta para uma realidade ou outra, não é diferente para sair desse círculo. Pode acontecer. Então não pode ser absoluto, porque a possibilidade existe, tá certo? Agora também não podemos afirmar, este caso é esse, sem conhecer realmente detalhes. Bem? Entendi. Ok.